E aí, quando eu fui ver, eu já estava no meio do campo, andando, durante os 15 minutos, né? Então, deu tempo de fazer a volta inteira no estádio e tal. E daí, em diante, vieram as reportagens. Quem era aquele pingo de gente fazendo embaixadinhas e tal. E aí foi que eu comecei a ficar conhecida com as embaixadinhas e trabalhar com isso. Eu tive um contrato logo em seguida da Mizuno. E a Mizuno, que foi até uma época que a gente se encontrou alguma vez, porque todos os atletas vestiam chuteiras da Mizuno. Mas aquela foto que eu vi no museu era já um time feminino? Aí, de tanto, não existia time feminino. Então, Mas tinha várias meninas lá com você, na Eu foto. comecei as embaixadinhas antes. Então, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, isso foi em 94. Então, 2 anos depois, eu pedi, toda vez que eu via o do Alíbio, eu falava, vamos fazer futebol feminino, a gente precisa ter um time de futebol feminino e tal. Aí eu lembro que um dia ele olhou para minha cara e falou assim, Milene, tá bom, vamos fazer um time de futebol feminino, mas você vai jogar contra quem? Aí eu pensando assim, eu falei, é verdade, né? Preciso ter mais time, né? Não basta só o Corinthians ter time. E aí, com a Federação Paulista fez ele juntou com uma empresa chamada Sport Promotion, que era uma empresa de captação de patrocinadores, e fizeram junto com a federação, arrecadaram vários patrocínios, juntaram um dinheiro e deram para os clubes fazerem futebol feminino. E daí surgiu a primeira paulistana, que antes era como era chamado o Campeonato Paulista, onde surgiu o primeiro time de futebol feminino do Corinthians, e era narrado por Luciano do Vale, passava pela Band, e era prévia dos jogos dos homens. Então, a gente fazia todos os jogos antes. Foi aí que essa foto é desse primeiro time feminino. feminino. Galera, estou chocado porque nós estamos na frente da rainha do futebol feminino. Imagina. Nós estamos com o Elvis Presley. Que isso, cara, agora do claro, futebol feminino. A pessoa que começou tudo é impressionante. Deixa eu contar uma coisa agora para você ver o tamanho disso. O Mirassol classificou para a Libertadores, né? E o pré-requisito para ele participar do primeiro jogo é o Mirassol ter um time feminino, senão ele não participa. É obrigatório hoje. É obrigatório. Hoje é obrigatório. Olha o tamanho. Mas é a pergunta para o André. Manda ver. Nessa época dela começando a carreira, diz a lenda que você deu uma carona por essa menina. Né? Eu não sei se é verdade. A pergunta é, você sabia naquela hora que você estava dando a carona que um dia a Milene seria sua namorada? O ano, nós queremos saber, o ano que foi isso. Eu encontrei a Milene nesse dia, eu sabia da história dela, inclusive a gente fez uma foto junto quando eu jogava no São Paulo, que ela foi lá fazer um tratamento no joelho, que São Paulo era referência, e nesse dia a imprensa juntou eu e ela, o Tele estava perto. Eu já conhecia ela desse dia, mas já sabia da história dela, essa garotinha que fazia as embaixadinhas, etc. E aí, nesse dia que eu fui apresentado, ela estava lá. E aí, eu comecei a jogar pelo Corinthians e sem nenhum tipo de mal intencionado. Claro, eu estava brincando. Eu era jovem, estava no auge, né? Saía direto. E eu era meio humano, Não, né? mas peraí, eu duvido que você não tivesse interesse na época. Para. Ele está duvidando da sua palavra. Agora eu vou falar. Não. Aí já é um papo de homem, eu vou ficar de costas Pela aqui. primeira vez no YouTube, uma revelação. Não, o Cristóvão está contestando. Uma revelação. Conhecidaça. Deixa eu explicar Não quero ter nada, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Deixa ele falar. Para quem me conhece como para. jogador, sabe que eu sempre fui um jogador inteligente dentro do campo. E fora do campo também, até para conquistar as mulheres. Sempre fui um cara de boa, tranquilo, sabe? Diferente de muitos. Você tem esse jeitinho calminho assim, mas tu é mó sapecão, pô. Então, quer dizer, Nem sei o que significa, mas... Se eu fosse... Peraí. Se você chegasse ali Sapecão é e, ótimo. porra, fosse, por exemplo, a minha filha, eu chegaria pra ela e falaria assim, esse engana. Não. Esse engana. Não concordo. Não Fica concordo. assim, com esse ar galanteador dele, mas Negativo. por dentro é eu outro. posso eu responder. sempre fui boa praça. Cristóvão, é um gentleman, de verdade. Você não vai mais encontrar esse rapaz. E aí, Não,
precisa de carona. E aí, Não, deixa- Vai ficar de castigo! A minha pergunta Só pra foi, resumir a isso, minha vou pergunta falar foi, agora. você imaginava que um dia, porque é louco esse Não, negócio, né? O meu relacionamento com a Milene é muito louco. Então, esse dia que eu conheci ela, eu falei, poxa, legal, a Milene tá aqui. Eu era solteiro na época, inclusive. Só que eu tava tão focado em jogar que às vezes passa desapercebido. Mas eu falei, pô, vamos ver. Não tem como você projetar algo assim, né? Mas aí eu comecei a ver ela todos os dias. Ela tava lá no clube, eu treinava, etc. E um dia eu falei pra ela, ó, você precisa de uma carona, eu posso te dar uma carona. Ela falou assim, não, mas não precisa. Eu falei, não, mas pra mim não vai atrapalhar em nada. Ainda que ia atrapalhar em muito. Porque eu morava no Morumbi, ela morava na Casa Verde. Eu falava pra ela assim, não vai atrapalhar, é o mesmo caminho. Então, quer dizer, eu tinha que fazer uma volta por São Paulo pra dar essa carona pra ela, deixava ela na casa da mãe. Mas Eu olha ia, como é o destino. Pelo amor de Deus, eu ia até em Campinas. Eu voltava, dava a volta, ia lá pra Sorocaba, ia pra Santos, tal, voltava pra levar a mulher em casa. É o que eu fiz. Ah, para, não. Eu fiz isso, mas Não, assim, não tem. discretamente, né, Júnior? Porque a gente, né, tem que ser inteligente. Se você vai afoito, você perde, né?